Oiê, meu nome é Julia. Eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus, de como é minha vida com Ele, e hoje eu vim contar pra vocês de alguns hábitos que eu tenho na minha vida que eu vejo que aprofundam o meu relacionamento com Jesus. Bom, o primeiro hábito que eu tenho é conversar com Jesus. Eu sempre busco, né, ter um momento de oração. Eu vejo quanto isso é importante, mas quando eu simplesmente converso com Jesus, desabafo com Ele, né, conto assim meus sentimentos, as minhas emoções, como se eu estivesse conversando, né, vamos dizer assim, com a minha mãe ou com uma amiga, eu vejo que isso aprofunda muito meu relacionamento com Ele. Eu sou uma pessoa muito falante, então o fato de simplesmente falar com Jesus, eu vejo o quanto tira a minha ansiedade e me deixa mais feliz, de verdade. Quando a gente vai para a presença de Jesus, tudo fica mais bonito. E é isso realmente que eu sinto. Conversar com Jesus é uma coisa que é um hábito que mudou realmente a minha vida, o meu relacionamento com Ele. O segundo hábito é ler a Bíblia, e eu fico muito feliz quando eu falo que eu já li a Bíblia toda, porque antes isso era um desafio na minha vida, e esse já é o terceiro ano que eu tô lendo a Bíblia toda. Então, é sempre um pouquinho, sabe? No começo eu via o quanto eu tinha dificuldade de ser persistente nisso, porque muitas vezes eu esquecia, de repente eu via que já tinha passado muito tempo que eu não lia, e com o tempo eu fui mudando, sabe? Eu fui aderindo a esse hábito realmente de ler um pouquinho a cada dia, e quando você vai ver, você já leu a Bíblia inteira durante o ano, e isso é muito bom, porque Deus, ele fala através da própria palavra dele. E isso é incrível, ainda mais quando a gente, vamos dizer assim, faz o nosso devocional, realmente sabe, convidando o Espírito Santo ali para estar junto com a gente. Uma das orações que muitas vezes eu faço é para o Espírito Santo abrir o meu entendimento, me mostrando as verdades da palavra. E é incrível quando você vê aquilo que está na Bíblia sendo assim, parece que ressalta aos nossos olhos, sabe? É muito bom você ter ali a própria palavra de Deus na sua vida. O terceiro hábito que eu tenho é realmente fazer jejum e oração, né? E eu falo assim, jejum e oração, porque tem que ser os dois juntos, porque senão é apenas uma dieta, é apenas um sacrifício sem propósito. Então, quando a gente faz o nosso jejum, né? Muitas vezes eu faço jejum de horas de comida, ou jejum de Daniel, realmente consagrando um período, a gente faz com objetivo. Muitas vezes eu tenho esse hábito de fazer jejum na minha vida para me aproximar mesmo, sabe, de Jesus, para ficar mais sensível ao Espírito Santo, mas com isso a gente tem que sim ter esse objetivo, sabe? Não só fazer o jejum em si, tirar a restrição de alimentos em si, mas ter um tempo de oração pedindo para Jesus aquilo que realmente é o nosso objetivo com o jejum. O quarto hábito que eu tenho é declarar a palavra de Deus sobre a minha vida. E isso foi algo assim que eu aprendi com o tempo, e é muito bom porque você vê as coisas ganhando forma realmente, sabe? Quando você vai declarando as verdades de Deus na sua vida, inclusive as verdades que estão na Bíblia, sabe? Então eu estava até vendo uma amiga minha falando sobre isso, e eu vi o quanto era real quando a gente pega algum versículo da Bíblia e começa a declarar aquele versículo sobre a nossa vida constantemente. Inclusive, uma coisa que o Senhor uma vez falou comigo foi sobre a criação do universo, sabe? Que tudo foi criado mediante a palavra. Então ele falou: haja luz e houve luz. Então aqui é mostrado o poder da palavra, o poder da declaração. Para juntar com esse ponto, que eu falo que é o quinto ponto, quinto hábito que eu tenho é sobre realizar declarações não só sobre a minha vida, mas sobre a minha casa e sobre o meu país, sabe? É realmente pedindo para o Senhor curar a nossa nação, para que o Senhor venha trazer corações arrependidos e quebrantados, porque isso é o que move o coração de Deus, sabe? Então, tirar um tempo para orar, não só pela minha vida, mas também pela minha casa, pela minha nação, e declarar as verdades do Senhor. Ok, também, deixa eu até ver aqui que eu anotei. Ler um Provérbios por dia, sabe? O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos certinho, então dá para ler um por dia. Eu comecei ano passado, tinha vezes que eu esquecia de ler, confesso, mas esse ano tá assim, tá indo direitinho. Mas eu vejo assim o quanto é importante a gente ler Provérbios, inclusive porque é um livro de sabedoria.
E o Senhor, ele derrama sabedoria a todos aqueles que buscam, né? Ele traz, assim, sabedoria com abundância. E o temor é o princípio da sabedoria. Então, assim, de verdade, se a gente quer ter uma vida mais próxima do Senhor, nós temos que ter temor e também tem que ter sabedoria. E eu vejo, assim, o quanto o Senhor, ele derrama sabedoria quando a gente pede. Outro ponto que eu trouxe aqui é pedir sempre para Deus alinhar o meu coração com o dele. Não é fácil, porque muitas vezes o nosso coração está realmente desalinhado ao coração de Deus, mas não adianta nada a gente querer viver no engano, então é muito melhor quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus. Inclusive, uma das coisas que eu vejo é que muitas das minhas orações que foram rapidamente respondidas é porque elas já estavam alinhadas com o coração de Deus. Antes de ser, vamos dizer assim, uma oração minha ou um desejo do meu coração, eu comecei a perceber que já era um desejo do coração de Deus para minha vida. Então, quando eu comecei a orar sobre aquilo que já estava no coração de Deus, a oração ela se tornou concreta de uma maneira muito mais rápida, justamente por ter esse alinhamento. Outra coisa que eu coloquei, deixa eu ver aqui. Alinhar o coração. Ai, gente, assistir filmes com Jesus. Sério, de verdade, isso é um hábito que eu tenho. Eu sempre, quando eu vou assistir filmes, eu convido Jesus para assistir um filme junto comigo. Muitas vezes eu falo, Jesus, que filme nós vamos assistir? E assim, Jesus, ele tem várias formas, né, de falar com a gente, mas eu vejo que quando eu falo isso, ele sempre mostra algo no filme pra mim, sabe? Então, às vezes pode ser um filme até bobinho, ele sempre mostra alguma coisa, e isso é incrível. Eu amo, eu amo esse hábito, vamos dizer assim, que a gente tem de assistir filmes juntos e o quanto ele fala comigo através de filmes. Eu amo isso. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Assistir filmes com Jesus. Ai, pedir para Jesus sempre para andar com mulheres que amam a Ele. Gente, isso é muito bom, porque você andar com mulheres sábias te aproximam mais de Deus. Eu tenho um grupo de mulheres que eu participo toda segunda-feira. Tenho outro grupo de mulheres que são muitas mulheres, mas que estão assim, todas alinhadas com o mesmo propósito. E eu vejo o quanto isso me aproxima mais de Deus. Coloquei também sobre ter um diário com Deus, que é esse canal, inclusive faz parte desse diário que eu tenho com Deus. E eu trouxe até aqui para vocês. Acho que eu já mostrei em algum vídeo meu os meus diários, mas olha só, tenho esse daqui, que inclusive minha mãe ela trouxe do Castelo da Maria Antonieta. Eu amei quando ela trouxe, eu achei assim um super presente de Deus para mim. Eu tenho esse daqui que foi o meu primeiro diário com Deus. Você pode até ver assim que ele já tá bem acabadinho assim, mas eu tenho ele desde 2012. E eu tenho esse último aqui, que inclusive foi o que eu anotei. Mas eu acho que não vai dar pra mostrar. Ele é muito fofo. Foi a minha avó que me deu e foi muito engraçado. Eu ganhei ele e eu pedi pra Deus, falei: "Deus, as páginas do meu diário já estão acabando, eu preciso de outro". E daí no dia seguinte a minha avó apareceu com um diário, falando assim: "Ai, olha só, é sua cara de anotar as coisas com Deus". Então eu falei: "Nossa, realmente". Porque anotar as coisas que Deus fala pra gente é muito importante, porque querendo ou não, às vezes a gente esquece. E muitas vezes eu falei assim, ai, não, certeza que isso daqui eu não vou esquecer. E, gente, no final das contas, eu esquecia. Então, anotem as coisas que Deus fala falando para vocês, as palavras que você recebe, as palavras proféticas, anote para que você não esqueça, para que tenha realmente registrado. E é muito legal quando as palavras se cumprem e você pode, vamos dizer assim, voltar e ver que já estava escrito ali no seu diário algo que iria se cumprir na sua vida. Então, esses são os meus hábitos com Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo. Até mais.